Bom dia, meus amores, sou Dani Marques, né? E hoje nós iremos finalizar funções inorgânicas, tá bom? Já vimos ácidos, já vimos base, já vimos sal e hoje finalizamos com óxidos, tá bom? Vamos lá. Os óxidos são compostos bivalentes formados por somente dois elementos, em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Isso significa que os óxidos não podem conter o elemento flúor, porque o elemento flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, deste modo, os compostos como OF2 e O2F2 não são óxidos, mas sim fluoretos de oxigênio. Tá bom? Isso aqui é um outro tipo de substância. Vamos lá. Exemplos. Nós temos gelo seco. É o dióxido de carbono no estado sólido. Né? No estado gasoso, ele é expelido pela nossa respiração e é principal responsável pelo efeito estufa. Né? Está aqui, ó, CO2, né? Dois elementos químicos, e o segundo é o oxigênio. Ok? Esse segundo aqui é o CO, é o monóxido de carbono, desculpa. Monóxido de carbono, tá? É um gás que causa poluição da atmosfera. Ele é liberado através de usinas, né, de indústrias e também aquela fumaça preta que sai dos automóveis, tá bom? É justamente o monóxido de carbono. Óxido de cálcio, o CaO, é o cal virgem que é usada na caiação. É aquela tinta branca, né, que a gente pinta as casas, né, quando encosta na parede e sai todo melado. É justamente o óxido de cálcio. Tá? É a cal virgem. Óxido de silício, o SiO2, é conhecido como sílica, presente na areia. Né? É usado na produção de vidro, né? É utilizado lá. São umas pedrinhas meio que transparentes que ficam na areia, tá bom? É o óxido de silício. Água oxigenada é, na verdade, uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, tá? O H2O2, tá bom? H2O2, dois elementos químicos, onde o segundo é o oxigênio. Água é o óxido mais importante e abundante na Terra, certo? Água, dois elementos químicos, onde o último, né, o segundo, é o oxigênio. Então vamos lá. Fórmula geral dos óxidos. Ó, um elemento com o segundo elemento. O segundo elemento, ele é oxigênio, certo? Então, o que é que acontece? Eles dois em forma de cátions e ânions, né, de íons, né, os dois elementos químicos, em forma de íons, né, o expoente, né, falando assim matematicamente, então o expoente do cátion ele vira índice do oxigênio. E o expoente do oxigênio vai virar índice da substância do cátion, né? Do elemento do metal do cátion, normalmente. Então, ó, exemplos. Al3+, O-2. Então, o 2 vai para o Al e o 3 vai para o O, fazendo Al2O3. Aqui, ó. K+1, O-2. Então, o menos 2 vai para o K e o mais 1 vai para o O. Então, fazendo ó, K2O. Os sinais eles são cortados, né? Então, só vai os números. Tá bom? Isso aqui nós vimos lá em ligação iônica. Tá bom? Nós vimos. Vamos lá.
Classificação. Existem os óxidos moleculares, ou seja, formados por ligações covalentes entre átomos de ametal e oxigênio. Exemplos: CO, CO2, SO3, Cl3O7, enfim, vários elementos. Se um metal, o elemento químico da frente, diferente do oxigênio, for um ametal, ele é um óxido molecular. Mas caso ele seja metal, ele é um óxido iônico, tá? Porque um vai complementar a carga do outro. Logo, Na2O, CaO, Fe2O3 e assim por diante. Mas geralmente eles são classificados como esses daqui. Ó, infelizmente, os óxidos, eles são tabelados, certo? Então, a gente vai ter que decorar um pouquinho em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá. Os óxidos ácidos geram ácidos na água, certo? Ou quando reagem com a base, vão gerar sal e água. Exemplos: CO2, SO2, SO3, P2O5, Cl2O6, NO2, N2O4 e N2O5. Óxidos básicos geram base na água, ou, quando reagidos com ácido, vão fazer também sal e água. Exemplos: ele tem a função de se transformar em base, né? Então, ó, N2, Na2O, K2O, CaO e MgO. Tá? Vamos lá. Óxidos neutros não reagem na água, nem com ácido, nem com base. Eles permanecem fixos no ambiente, tá? CO, N2O e o NO. Óxidos anfóteros. Eles vão se comportar tanto quanto base quanto ácido. Depende do meio que ele reaja. Se ele tiver com a base, ele vai ser o ácido. E se ele tiver com ácido, ele vai ser a base. Tá? O mais importante não está aqui escrito, que é a nossa água. A água é um óxido anfótero, tá bom? Se a água for colocada numa base, a água vai ser o ácido. E se a água for colocada numa base, se a água for colocada na base, a água vai ser o ácido. Mas se a água for colocada no ácido, ela vai ser a base. Tá bom? Então, ó, eu tenho também o ZNO, Al2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, AS2O3, AS2O5, SB2O3 e o SB2... E o SB2O3. Óxidos duplos ou mistos. Eles se comportam como se fosse a combinação de dois óxidos de mesmo elemento químico. Exemplo, F3O4. Ele é proveniente do FeO mais F2O3. Tá bom? Esse aqui é o óxido misto, porque veio da união desses dois. Peróxido. São compostos que apresentam em sua estrutura o grupo O2, 2-, e que, ao reagirem com água, os ácidos diluídos se transformam em água oxigenada, H2O2. Exemplo: Li2O2, Na2O2, K2O2, MgO2, AgO2, MgO2, CaO2 e o BaO2. Normalmente, o oxigênio ele está com 2 no índice, tá bom? Normalmente, certo? Então, ó, nomenclatura. Então, ó, ela é feita da palavra óxido mais o nome do elemento mais positivo com ele. Lembrando que, quando necessário, os óxidos
vão ter valências diferentes, então a gente vai colocar o prefixo mono, di, tri ou os números romanos. Né? Por exemplo, SO3. Então, 3 oxigênios. Então, trióxido. D, o S é o enxofre. Então, trióxido de enxofre. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, como eu tenho dois substâncias positivas, né, dois cátions, então, ou eu coloco o di na frente dele, ou eu coloco o 2 em número romano. Então, aqui, ó, 3 óxidos, trióxido, dicromo. O di aqui é porque são 2 cromos, tá? Ou ele vai ter o nome do trióxido de cromo 2, com 2 em número romano. Tá bom? Então, ó, outro exemplo aqui, vamos pegar aqui, ó, CO2, dióxido de carbono, tá? Esse P2O5. Então, eu tenho pentaóxido, pentóxido de fósforo 2 ou pentóxido de difósforo. Tá? É esquisito, mas é assim mesmo. Tá bom? Então, ó, o da frente, obrigatoriamente, tem que vir com a quantidade, né? Mas o de trás, você coloca ou do mesmo tipo do prefixo, a quantidade, né? O nome dele ou o número dele em romano, a quantidade em número romano. Aí você escolhe, tá bom? A parte da frente do nome, o óxido, tem que vir com a quantidade, obrigatoriamente. Tá bom? Então, ó, beijão para vocês e até o próximo vídeo, que será o resumo de todos as funções, tá bom? A gente vai misturar todas agora, tá? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.